Pessoal, para nós estarmos fechando essa parte de conformação de chapas metálicas, essa aula de estampagem, vamos estar vendo aqui outras operações de conformação de chapas. Então, nessas outras operações de conformação de chapas, pessoal, nós temos aí essas operações sendo realizadas com ferramental rígido, ou seja, seria a mesma ideia ali, né, de estar trabalhando com ferramentas similares ou também, né, que são de formato de matriz e de punção, correto? Então, dentro dessa classificação aqui com ferramental rígido, nós temos aí estampagem com estiramento de parede, cunhagem e estampagem em relevo, corte e estampagem para fabricar ressaltos e o torcimento. E depois também, né, pessoal, nós teríamos aí esses outros tipos de operação de conformações realizado com ferramental agora elástico, onde nós teríamos o processo Gehring e a hidroconformação, tudo bem? Falando então aqui, né, nas operações com ferramental rígido, pessoal, então o nosso primeiro processo é estampagem com estiramento. Nesse processo, né, nós vamos estar produzindo aí, esse processo de estampagem por estiramento, ele fornece um copo cilíndrico com espessura de parede de maior uniformidade. Como eu disse para vocês, lá como a gente viu naqueles exemplos anteriores lá do processo de estampagem, né, onde nós tínhamos ali o punção, tínhamos o esboço posicionado sobre a superfície da minha matriz, depois nós tínhamos o prensa-chapa ali. Eu disse para vocês o quê? Que devido às diferentes situações que nós tínhamos, condições de atrito, a questão como nós vimos aí, dos diferentes estágios, diferentes tensões que esse material ele experimenta devido à deformação, eu falei com vocês que se nós fizéssemos um corte na seção transversal desse nosso copo que tinha sido aí estampado, nós observaríamos que não existiria uma uniformidade ao longo de todo esse copo na espessura. Aqui nesse processo nosso por estampagem de estiramento, observe, né, que o que ocorre? Nós temos aqui, ó, uma borda livre. Então, né, verifique o seguinte: se essa borda livre, né, ela vai ficando mais espessa à medida que o meu punção vai empurrando aqui o esboço. Então, como ela tem essa maior espessura aqui, e lembre, né, que nós temos uma folga aqui entre a matriz e o punção, né, em ambos os lados, nossa folga LF, o que ocorre? Se essa espessura que está ocorrendo aqui, né, se nós temos a borda livre, se ela fica mais espessa à medida que o esboço ele se movimenta aqui pela ação do punção que está empurrando, o que ocorre? Né? Se essa região aqui então que teve esse aumento de espessura, se essa espessura aqui ela for maior do que a folga, o que ocorre? À medida então que o punção vai deslocando, essa região de maior espessura vai sofrendo o quê? Uma compressão à medida que esse copo ele vai o quê? Vai aumentando, vai tendo seu comprimento aumentado, ou seja, à medida que o nosso punção vai o quê? Se deslocando. Então, devido a isso daí, quando ocorre esse fenômeno, nós chamamos aí de estampagem por estiramento, e nós estamos o quê? Acabamos produzindo, devido a esse fato, um estampo aqui que vai ter o quê? Uma maior uniformidade ao longo da sua espessura. Exemplos aqui de aplicação, por exemplo, ó, desse processo de estampagem por estiramento: latas de bebidas, principalmente processo de alta produção, né, pessoal? Cartucho de artilharia. São alguns exemplos. Continuando aqui agora, ainda com essa parte de operações com ferramental rígido, nós temos aí a estampagem com relevo. O que é isso? Ela é uma operação de conformação que vai criar moças em chapas. O que seriam essas moças? Seriam inscrições em relevo, seriam nervuras que são criadas. A gente pode observar aqui, né, pessoal, na nossa figura 17, onde nós temos então o que vai criar uma nervura, por exemplo, aqui na minha chapa. Observe que nesse sistema de estampagem de relevo, nós vamos ter aqui a matriz de estampagem, ela vai possuir contornos que são negativos e positivos.
Ó, então, punção sendo positivo e a matriz sendo negativa, como está sendo representada aí na nossa figura 17. Note que nós temos o punção com a parte positiva e a matriz com a parte negativa, beleza? Então, à medida que nós aplicamos a força aqui do punção em relação ao esboço aqui, né? Temos esboço, punção e matriz. Aplicamos essa força, o que ocorre? Nós produzimos aqui inscrições em relevo ou nervuras, né? Devido a esse fato de nós termos aí o que? A punção sendo positivo e a matriz negativa. Para que são criadas essas nervuras aí ou essas inscrições em relevos? Vamos pegar aqui o exemplo, às vezes, desses detalhes que existem na lataria dos automóveis. Como a lataria ela é muito fina às vezes e ela tem grandes comprimentos, às vezes são necessários criar essas nervuras aí durante o processo de estampagem, por exemplo, com relevo, para aumentar a rigidez, deixar essa estrutura mais rígida por meio dessa nervura que é criada. Muitas vezes, né, pessoal, lógico, é um detalhe que vai estar ali deixando o efeito de estética, né, mais bonito, mais aparente, mas também por trás disso pode ter o quê? A questão de estar criando esse detalhe, essa inscrição em relevo, ou essa nervura, para estar o quê? Enrijecendo, aumentando a resistência da estrutura ali, né? Por serem chapas, na maioria das vezes, finas que estão sendo conformadas. Beleza? Aqui nós temos agora corte e estampagem para fabricar ressaltos. Então, nesse caso aí, como está sendo dito, são operações que são criadas, o que são realizadas simultaneamente. São operações combinadas. Nós podemos, por exemplo, fazer um corte e dobra, ou nós podemos, por exemplo, fazer um corte seguido depois de uma conformação. Um detalhe, por exemplo, um relevo ali. Então note aí, ó, nós temos aqui na nossa figura 18A, ó, observe que para ela foi realizado o quê? Primeiro uma operação de corte, depois foi simultaneamente também, já foi feito uma dobra. Aqui agora na figura 18B e C nós temos o quê? Corte, depois a operação de conformação. Vamos pegar esse exemplo da figura C aqui, ó, 18C. Muitas vezes nós vemos isso daí como está sendo dito aqui na nossa apresentação, né, em sistemas de ar-condicionado. Por quê? Né? Quando, às vezes na carcaça ali do sistema, principalmente esses ares condicionados mais antigos aí de parede, a gente vê muito isso, né? A gente vê que vê esse corte com essa conformação, esse relevo aqui que foi obtido pela conformação, por exemplo, para fazer a troca de calor ali dentro do sistema, né? Quando ele está funcionando, do motor, dos equipamentos ali. Então, às vezes são criados vários tipos de detalhes iguais a esse na estrutura ali. Então, note, né, que ele se enquadra dentro desse sistema de corte e estampagem para fabricar um ressalto, fabricar um detalhe ali. Tudo bem, pessoal? Nos próprios gabinetes desses computadores, nas CPUs, muitas vezes a gente vê isso também, né? A gente vê um corte ali, observa, né, esse tipo de processo de conformação. A gente nota que existe naquela gabine ali um corte e depois um ressalto. Por exemplo, também com essa ideia de fazer a refrigeração, trocar o calor ali, né, refrigerar o sistema interno dos CPUs dos computadores. Tudo bem, pessoal? Nós temos aqui também agora com outras operações com ferramental rígido, nós temos aí o torcimento. Então o torcimento, né, nós vamos ter uma chapa metálica, que ao invés dessa minha chapa metálica ela ser dobrada, ela vai sofrer o quê? No lugar do dobramento ela vai ter um carregamento de torção. Tudo bem? Então como é que se dá essa torção? Essa torção ela vai ser realizada em torno do seu comprimento. Para a gente ilustrar isso daí, nós podemos imaginar como está sendo dito aqui, ó. As pás dos ventiladores. Se a gente observar aqui, né, considerando logicamente, né, pessoal, essas pás sendo feitas de chapas metálicas ou pás de hélices aí mesmo, a gente observa o que, né, que em torno do seu comprimento ela recebe uma torção e não uma dobra na realidade, né? Então temos essa operação, esse exemplo da operação de torcimento, onde nós vamos estar realizando uma torção na chapa em torno do seu comprimento. Então aqui, né, ela é uma operação que tem o que? Aplicações restritas. Ou seja, não é tão assim, às vezes a gente não utiliza tanto como os outros processos. Mas tem sua aplicabilidade também.
Aqui agora, pessoal, falando de outras operações, né, operações com ferramental elástico, então nós temos esse processo Gehry. Então note que nesse caso aqui, o processo Gehry, como é que ele funciona? Nós vamos ter aí um pistão, né, que vai estar movimentando. Esse pistão está acoplado a um container, que seria essa parte aqui. Então dentro desse meu container, nós vamos ter o que? Essa almofada aí, de borracha. Então o que ocorre? À medida que esse meu pistão, então, ele desloca esse meu container com essa almofada de borracha, nós temos o bloco de moldar aqui, né? Então essa borracha ela vai aplicar uma pressão sobre a superfície da minha chapa, conformando ela conforme aqui o bloco de moldar. Tudo bem? As desvantagens desse nosso processo Gehry aqui. Ele é um processo aqui que ele é limitado a formas relativamente rasas, devido a essa utilização da borracha aqui. Por quê, né? Não é possível aplicar grandes pressões, pessoal. A pressão que nós temos aqui normalmente, ela é em torno aí, a pressão possível é em torno de 10 MPa, aproximadamente aí 10 MPa. Beleza? Então não necessariamente pode ser só almofada de borracha, pode ser outro material flexível para conformar sobre o bloco, tá, pessoal? Outra vantagem aqui, agora sim, uma desvantagem, como eu falei, não conseguimos produzir peças mais profundas. Relativamente são peças mais rasas, porque se forem feitas peças que são mais profundas, estampos profundos, nós temos aqui, devido a essa questão da pressão aplicada com a borracha ser baixa, né, pequena, pode ocorrer em estampos que são mais profundos problemas com enrugamento. Mas uma vantagem agora, pessoal, é que ele é um processo relativamente, o custo dele é mais baixo. Falando aqui agora da hidroconformação, é outro processo aí que utiliza ferramental elástico. Esse processo ele é similar ali ao processo Gehry, mas o que ocorre? Nós temos aqui, ó, no lugar lá daquela almofada, dentro do nosso, como a gente não contei, nesse caso nós temos o que? Um fluido hidráulico, que ele vai estar preenchendo dentro da nossa cavidade aqui. Beleza, pessoal? Então esse fluido ele preenche aqui dentro da nossa cavidade, e aqui, né, juntamente nessa cavidade, observe que nós temos que um diafragma de borracha. Então o que ocorre? Quando o nosso punção ele se desloca, aqui nós temos o nosso esboço, observe aqui, né, colocado sobre a superfície. Então, à medida que ele se desloca, devido à pressão aqui que nós temos do fluido hidráulico, o que vai ocorrer, né? Essa pressão ela vai ser uniforme em todo o esboço de trabalho. Então, devido a essa pressão, né, ela ser uniforme aí ao longo de todo o esboço aqui, nós temos o diafragma de borracha. À medida que o punção vai deslocando aqui, né, observe o que ocorre. Nós temos a pressão do fluido sendo exercido ao longo de todo o meu esboço. Então ele vai exercer o quê? Uma pressão uniforme. Então, por meio desse processo, por isso que é possível que tá produzindo estampos mais profundos. Beleza? Então, é isso daí, ó. Estampos mais profundos podem ser obtidos pelo processo de hidroconformação, pois a pressão uniforme na hidroconformação, que foi o que eu disse ali, força o esboço de trabalho a ter contato com punção ao longo de todo o seu comprimento, aumentando o atrito e reduzindo as tensões que causam o rasgamento no fundo do copo estampado. Bem, pessoal, foi o que nós falamos. Então nós temos que essa pressão uniforme ao longo de todo o meu estampo. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal, para a gente finalizar aqui então, uma outra operação de conformação que nós temos é o repuxamento. Esse repuxamento ele funciona como? Nesse caso, nós temos aí aqui uma ferramenta que nós chamamos ela aí de mandril. Então é esse mandril que vai estar dando o formato aqui, ó.
Então, como é que ocorre, né? É o processo no qual uma chapa axial simétrica é gradualmente conformada sobre um mandril ou outra forma. Então, aqui no caso da nossa figura 21, nós temos o exemplo utilizando um mandril. Então, como é que ocorre aqui, pessoal? Verifique, né? Nós temos o mandril, temos a nossa chapa aqui que vai estar sendo conformada, tudo bem? Então, nós temos aí o fixador. Então, ele aplica uma força aqui. Então, à medida que aplicou essa força, fixou essa chapa aqui em relação ao mandril, o que ocorre? Nós temos um movimento, uma rotação, e agora nós temos aqui uma ferramenta. Essa ferramenta, ou também ela pode ser um rolete, beleza? Uma ferramenta de ponta arredondada, uma ferramenta arredondada aqui, ou um rolete. Então, o que ocorre? À medida que nós temos a rotação aqui do meu mandril, né, junto com o meu sistema que está fixando, e também da minha chapa, eu tenho aqui a movimentação dessa minha ferramenta na direção axial e radial. Então, à medida que eu vou movimentando ela, tanto na direção axial quanto na minha direção radial, eu vou o quê? Eu vou conformando ela sobre a superfície do meu mandril, produzindo aí a minha peça. Então, na maioria das vezes, né, pessoal, esse processo de repuxamento, pois eu vou até mandar um vídeo para vocês verificarem, ver como é que é, né, que fica mais ilustrativo. Ela é obtida o quê? Formas de cones, formas básicas, cones, semisferas, tubos, cilindros. Algumas vezes, né, algumas panelas o pessoal produzem também. Então, depois eu vou estar mandando um videozinho para estar ilustrando para vocês. Então, é uma outra operação de conformação de chapas, que seria aí o processo de repuxamento. Tudo bem, pessoal? Então, era isso daí, essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até então a nossa próxima aula.